Ele está na luta pelo nosso coração e muitas vezes nós nem percebemos e estamos caindo nas armadilhas dele. Oi gente, como que vocês estão? Hoje continuando com a leitura desse livro aqui, Derrote Mamon. Não é bem uma leitura, eu estou fazendo um resumo mais ou menos daquilo que está no livro, que eu estou indicando você comprar esse livro para você ler. Já foi falado sobre o capítulo 1 e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre o capítulo 2, como que Mamon age. E existem 3 formas que ele age, pelas quais muitas vezes a gente acaba caindo de uma forma ou de outra. A primeira seria o foco exagerado no dinheiro. Entender que o problema não é o dinheiro, gente. O problema nunca é o dinheiro, mas sim o foco que está na causa de eu ter aquele dinheiro, de eu querer ter mais dinheiro. Muita gente quer sim melhorar de vida, e isso é válido, isso é lícito, e isso nós aprendemos na Bíblia, que no fruto do nosso trabalho nós iremos comer. A Bíblia também fala em Deuteronômio que Deus nos dá inteligência e sabedoria para construir riqueza, então sim, nós temos objetivos e nós iremos correr atrás dos meus objetivos. Mas quando o foco que eu tenho no dinheiro, ele não está necessariamente voltado em uma coisa que é para o meu benefício, sim para o meu benefício, mas também para mim mostrar para outras pessoas aquilo que eu tenho, para mim me sentir superior às outras pessoas. Tudo isso são influências que tem no dinheiro, que muitas vezes eu estou com foco em ganhar mais dinheiro, mas com um objetivo por trás daquilo. Por isso que nós falamos que o dinheiro ele não é só os números. Ele não é só espiritual, ele também tem aspectos emocionais, tudo isso está relacionado ao dinheiro. Então, o foco que nós damos é a grande estratégia de Mamon para nos prender. Então, ele vai nos prendendo através daquele foco e daquele objetivo que eu tenho. O medo e a insegurança, esse seria o segundo ponto, né? O medo e a insegurança, ele é o Deus dos extremos. Então, ele vai querer fazer com que você sempre tenha medo, que você sempre ache que vai faltar alguma coisa. Então, ele vai te fazendo com que você vá se prendendo cada vez mais. Porque eu tenho medo de eu não ter o suficiente amanhã, então eu preciso trabalhar muito mais hoje. Um exemplo até que tem no livro, que é uma pessoa que trabalha 8 horas e decide trabalhar mais sem descanso, o que vai acabar acontecendo com essa pessoa? Ela vai acabar tendo consequências físicas que são sérias no estilo de vida. Então a pessoa talvez ela já começa a ter a ansiedade, a falta de paz, a insegurança, e isso vai afetando também na família, porque muitas vezes ela deixa de estar com a família para focar mais ali no trabalho. Então tudo isso são estratégias. Então, o extremo dele é o quê? Que você tenha uma dedicação completa ali, a sensação de insegurança e a dedicação total. Ele sempre vai exigir que você trabalhe muito mais, então você vai sempre ter aquela sensação de que precisa fazer mais e tudo precisa ser perfeccionista, e quanto mais perfeccionista eu tento ser, mais trabalho eu vou ter, porque nunca vai estar bom o suficiente para mim. Então a gente precisa ter muito cuidado para não cair nessas armadilhas. Muitas vezes, sem perceber, a gente acaba entrando no jogo dele. Então, às vezes eu trabalho em uma empresa, no financeiro, e eu vejo que a empresa movimenta muito dinheiro, eu posso sim acabar muitas vezes questionando aquele dinheiro, achando que a empresa está ganhando muito mais do que eu, me sentindo lesionado, então eu tento burlar ou fazer alguma coisa ali com aquele dinheiro. Nossa, a maioria dos brasileiros já tem o ditado que fala, a gente tenta fazer do jeitinho brasileiro, e tudo isso são atuações de Mamon. Então a gente precisa assim estar atento aos sinais para que a gente não caia nessas armadilhas e a gente realmente trabalhe, porque nós precisamos trabalhar e entendendo que o meu trabalho é para honrar também ao Senhor. Ele também atua com medo e ameaça, então a maneira como que ele atua pode ser sim paralisante. Ele vai te gerar muitas vezes constrangimento, o medo, o pânico, que pode sim somatizar nas doenças físicas, que hoje é o que a gente vê a maioria das pessoas. Elas estão emocionalmente e fisicamente doentes, porque muitas vezes é assim pela falta do trabalho, muitas vezes é por trabalhar demais, muitas vezes é porque o foco dela estava em um objetivo de
que eu falei no começo do vídeo, né? Eu preciso me mostrar para as pessoas, então a pessoa acaba se endividando, gastando muito mais do que ela tem, e tudo isso são estratégias. Ninguém se endivida do nada, assim, eu quero me endividar, eu não vou pagar uma conta, não, as pessoas, o objetivo quando eu compro algo realmente é pagar. Claro que tirando as pessoas que também já estão fazendo isso com más intenções, mas quando elas já estão com más intenções significa que tem alguma coisa por trás. Então tudo isso são consequências que a gente precisa analisar, que a gente precisa levar em consideração. Não é somente sobre o dinheiro, não é pelo dinheiro, mas sim eu entender qual é o meu objetivo, entender o que é que eu estou fazendo, para que isso também não aconteça na minha vida, né? Aqui também fala, né, que muitas vezes a gente se torna um Judas, né, que se torna cego e chega o dia do acúmulo, né, que a gente acha que, não, só isso, só mais isso que eu vou fazer, porque Judas, ele chegou no cúmulo de vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, isso aqui já é quando está muito avançado, né, a doença de Judas tem alcançado muitos corações hoje. Quem ama o dinheiro, uma hora ou outra trairá Jesus. Que a gente tenha essa consciência de que eu não vou trair Jesus. E a traição de Jesus nessa área, ou seja, ir o oposto dos princípios de Cristo, que pode sim ocorrer da seguinte maneira: lesionar terceiros, confundir os recursos pessoais com os recursos dos outros, racionalizar a gestão financeira e não pagar os impostos, ver-se e se sentir injustiçado e retirar injustamente da empresa ou das pessoas, sempre usar o jeitinho brasileiro na gestão financeira, não recompensar financeiramente os funcionários, não pagar salários justos. Tudo isso é estratégia de Mamon. Nunca perder ou nunca ceder em uma negociação financeira. A verdade é que nem sempre nós iremos ganhar. Até tem o ditado, né? Que a gente prefere ter paz ou ganhar, e muitas vezes a gente prefere ter paz. Então, nem sempre nós iremos ganhar. Aqui no livro também ele já fala, né? Seja um controller espiritual. Peça sabedoria para Deus para administrar os recursos que lhe foram atribuídos com responsabilidade. Se Deus o tem capacitado para ajudar em decisões estratégicas em sua área profissional que atingem muitas pessoas, entenda que essa é uma grande responsabilidade e uma oportunidade de abençoar. Então seja sábio dentro dos moldes bíblicos, lembrando que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Seja o negócio seu ou não, a gestão financeira for de sua responsabilidade, realize com temor e sabedoria dos céus. Louve a Deus pela vida das pessoas. E isso aqui é muito importante quando a gente assume com responsabilidade e realiza o nosso trabalho, seja um negócio nosso ou não, porque muitas vezes a pessoa trabalha em uma empresa e por ela não ser o dono daquela empresa, ela não está nem aí com a quantidade de material que ela está gastando, que muitas vezes ela poderia economizar. Ela vai falar assim, a empresa está ganhando muito dinheiro mesmo, eles têm dinheiro para pagar. E isso não é uma atitude, né? Se a empresa fosse sua, você estaria atuando da forma que você está atuando hoje? A gente precisa sempre levar em consideração, porque muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos e não pensamos nos outros. E isso é o que a maioria das vezes acontece. Você trabalha em uma empresa, você acha que a empresa está faturando muito, então que você deveria ganhar mais, ou você fala assim, não, a empresa está tendo lucro, eu posso usar mais papel, eu posso levar papel embora, eu posso levar caneta embora, eu posso levar um caderno embora, mas aquilo não é seu. Isso é parte do jeitinho brasileiro e isso também é uma atuação de Mamon. Então nós precisamos estar atentos, precisamos sim colocar a nossa mente e o nosso coração em Deus e fazer como diz a Bíblia, né? Renovar a nossa mente todos os dias em Cristo Jesus, né? Então eu preciso renovar na Bíblia. Para quê? Para mim viver de acordo com os princípios bíblicos e não cair na atuação de Mamon. Eu espero você para o 3º capítulo, e o 3º capítulo nós iremos falar sobre o ataque de Mamon contra a espiritualidade. Então é um conteúdo muito bom desse livro. Eu indico todo mundo que conseguir comprar esse livro para ler, porque é um livro excelente. E antes de nós encerrar, vamos fazer uma oração hoje. Pai,
Nós entendemos tudo aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Entendemos aquilo que o Senhor quer nos mostrar e pedimos sabedoria para atuar nessa área, Pai. Cuidar das nossas finanças de acordo com os teus princípios, Pai, e agir de acordo com a tua palavra, que nós sejamos exemplos para as outras pessoas, que nós sejamos luz nesse mundo, Pai. Dá-nos sabedoria do alto para toda e qualquer coisa que o Senhor colocar em nossas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu espero você no próximo vídeo.